Olá, parabéns por estar buscando sabedoria e crescimento. É uma alegria imensa ter você aqui conosco hoje. Se você clicou neste vídeo, se a sua curiosidade ou a sua necessidade te trouxe até aqui, saiba que não foi por um mero acaso do destino. Existe um chamado latente na sua alma, um desejo profundo de florescer, de romper as correntes da escassez e alcançar a abundância que o Criador reservou para aqueles que buscam com fé, entendimento e retidão. Hoje nós vamos mergulhar em uma das obras mais transformadoras e influentes já escritas na história do desenvolvimento humano. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Mas como é costume aqui no nosso canal, não faremos isso de uma forma superficial ou puramente secular. Vamos conectar cada um dos 13 princípios de Hill com a verdade eterna e imutável das Sagradas Escrituras. Afinal, toda a sabedoria de sucesso que realmente permanece tem sua raiz profunda na Palavra de Deus. Antes de mergulharmos nessa jornada, que tem o potencial real de mudar a trajetória da sua história, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você é alguém que busca não apenas o sucesso financeiro, mas um crescimento espiritual e pessoal pautado em princípios sólidos e éticos, este é o seu lugar. Esta é a sua comunidade. Já deixe o seu like agora mesmo, logo no início, pois esse pequeno gesto sinaliza para o algoritmo que este conteúdo de luz e sabedoria deve chegar a mais pessoas que, como você, estão em busca de uma direção. E se você ainda não faz parte da nossa família, clique no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações. Aqui, nós não falamos apenas de moedas e notas, falamos de propósito, de legado e da sabedoria que vem do alto para iluminar os nossos passos aqui na Terra. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida estudando os homens mais bem-sucedidos e ricos de sua época, como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Ele queria descobrir se havia uma fórmula, um padrão para o sucesso. E a grande descoberta de Hill foi revolucionária. A riqueza não começa no bolso, nem na conta bancária, mas sim na mente. E o que a Bíblia nos diz há milênios em Provérbios 23:7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. O seu pensamento, meu irmão e minha irmã, é o rascunho da sua realidade. O que você cultiva no jardim da sua mente hoje é o que você colherá no campo da sua vida amanhã. Pense comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que nasceu pobre e vai morrer pobre? Quantas vezes você mesmo já repetiu em sua mente que as oportunidades são apenas para os outros? Essas crenças limitantes são as grades invisíveis que nos aprisionam. Mas hoje, através desta palavra que estou compartilhando com você, essas correntes começam a se romper. Princípio 1. O desejo ardente. O primeiro passo que Hill nos ensina é o desejo, mas ele não fala de um desejo morno ou de uma simples vontade passageira. Ele fala de um desejo ardente. É aquela chama interna que não se apaga diante das dificuldades. Aquela obsessão positiva que te impulsiona a agir mesmo quando o cansaço bate, mesmo quando as vozes ao redor dizem para você desistir. Na Bíblia vemos esse desejo ardente personificado na vida de Neemias. Ele era o copeiro do rei da Pérsia, vivia em relativo conforto no palácio, tinha segurança e prestígio. Mas seu coração ardia por Jerusalém, cujos muros estavam em ruínas havia mais de 140 anos. Quando chegaram as notícias sobre o estado deplorável da Cidade Santa, Neemias não conseguiu simplesmente seguir sua vida. Ele chorou, jejuou e orou durante dias. Esse desejo ardente o levou a arriscar sua própria vida ao apresentar um pedido ousado ao rei. E Deus honrou esse desejo. Em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos, algo que parecia impossível. O desejo ardente de Neemias não era egoísta. Ele não queria construir um império pessoal, mas restaurar a honra do nome de Deus. E é aí que está o segredo. Quando o seu desejo está alinhado com o propósito divino, você recebe uma força sobrenatural para realizá-lo. Pense na história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela era estéril em uma cultura onde isso era considerado uma maldição. Mas seu desejo ardente por um filho a levou ao templo, onde ela orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Esse desejo ardente
combinado com a promessa de dedicar o filho ao serviço de Deus, abriu as portas do impossível. Você tem um desejo ardente hoje? Algo que te faz acordar com propósito? Algo que te faz pensar mesmo quando está fazendo outras tarefas? Escreva agora mesmo aqui nos comentários. Eu tenho um propósito claro e Deus é o meu guia. Compartilhar o seu desejo ajuda a materializá-lo na sua mente e inspira outros membros da nossa comunidade a também buscarem seus chamados. Não tenha vergonha de declarar o que você deseja construir. Se está no seu coração, há uma razão divina para isso. Princípio 2. A fé inabalável. O segundo passo fundamental é a fé. Hill define a fé como o estado mental que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente. Mas nós, que bebemos da fonte da palavra, sabemos que a fé é muito mais profunda. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, como nos ensina Hebreus 11:1. Sem fé, é impossível agradar a Deus e, consequentemente, é impossível alcançar a verdadeira prosperidade que vem acompanhada de paz de espírito e realização. A fé é o combustível espiritual que transforma o pensamento invisível em realidade física. É a ponte entre o seu hoje e o seu amanhã. Imagine a história daquela viúva que tinha apenas um pouco de azeite em uma botija. Ela estava cercada por dívidas. Seus credores estavam prestes a levar seus 2 filhos como escravos. Era uma situação desesperadora. Mas quando o profeta Eliseu lhe perguntou o que ela tinha em casa, ela não mentiu sobre sua pobreza. Ela disse: "Tenho apenas uma botija de azeite." E então veio a instrução que exigia fé. Vai e pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, poucas não. Ela teve que sair de casa, humilhar-se perante os vizinhos que conheciam sua situação e pedir vasilhas emprestadas, acreditando em algo que ainda não havia acontecido. Isso é fé em ação. E o milagre da multiplicação aconteceu no secreto da sua casa. O azeite continuou fluindo enquanto houvesse vasilhas vazias. Sua fé, aliada à sua obediência e ação, foi a chave mestra que abriu as portas da abundância que o mundo dizia estarem trancadas para sempre. A fé não é passividade. Muitos confundem fé com conformismo, mas a verdadeira fé é ativa, ousada e dinâmica. Abraão teve fé quando saiu da sua terra sem saber para onde ia. Noé teve fé quando construiu uma arca em terra seca. Davi teve fé quando enfrentou Golias com apenas uma funda. A fé move montanhas, mas você precisa caminhar em direção à montanha. Princípio 3. A autossugestão. E por falar em influenciar a mente, chegamos ao terceiro passo. A autossugestão. Hill explica que este é o agente de comunicação entre a parte da mente onde o pensamento consciente ocorre e o subconsciente. É o princípio através do qual você pode programar sua mente para o sucesso ou para o fracasso. Quantas vezes durante o seu dia você repete para si mesmo, mesmo que inconscientemente, que as coisas estão difíceis, que você não tem sorte ou que isso não é para você? Essas declarações negativas estão programando seu subconsciente para aceitar a derrota como natural. A Bíblia nos ensina a técnica perfeita de autossugestão, a renovação da mente. Em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo nos dá a receita completa. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo não está sendo ingênuo ou irrealista. Ele escreveu essa carta de dentro de uma prisão romana. Ele sabia o que era enfrentar dificuldades reais, naufrágios, espancamentos, rejeição, perseguição. Mas ele entendeu que a batalha verdadeira não estava nas circunstâncias externas, mas no campo de batalha da mente. Se você alimentar sua mente continuamente com a palavra de Deus e com afirmações de vitória baseadas nas promessas bíblicas, seu subconsciente passará a trabalhar a seu favor, identificando oportunidades onde antes só via problemas. Comece a declarar com autoridade: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou a cabeça e não a cauda. Sou abençoado na cidade e abençoado no campo. O Senhor me fará prosperar abundantemente.
Isso não é pensamento positivo vazio ou autoajuda rasa. É uma reprogramação espiritual profunda, baseada nas promessas que Deus já fez a você através da sua palavra. Pense na história de Josué. Quando ele estava prestes a assumir a liderança de mais de 2 milhões de pessoas e enfrentar a tarefa aparentemente impossível de conquistar a terra prometida, Deus não lhe deu apenas estratégias militares. A primeira instrução foi sobre autossugestão. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Meditar dia e noite é a prática constante de autossugestão positiva baseada na verdade de Deus. Princípio 4. O conhecimento especializado. O quarto passo é o conhecimento especializado. Hill faz uma distinção crucial. O conhecimento geral, por mais vasto que seja, raramente atrai riqueza. Você pode saber um pouco sobre muitas coisas, mas isso não garante sucesso. O conhecimento só se torna poder quando é organizado em planos de ação e direcionado para um fim específico. Você precisa se tornar excelente em algo, precisa desenvolver maestria. Salomão, reconhecido como o homem mais rico e sábio que já caminhou sobre a terra, não pediu riquezas a Deus. Quando o Senhor lhe apareceu em sonho e disse: "Pede-me o que queres que eu te dê", Salomão poderia ter pedido ouro, exércitos, fama ou uma vida longa. Mas ele pediu sabedoria e conhecimento para liderar seu povo com justiça. E Deus ficou tão satisfeito com esse pedido que lhe deu não apenas a sabedoria que ele pediu, mas também riquezas e honra que ele não pediu. Em Provérbios 4:7 lemos: "A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Não pare de estudar, não pare de se aperfeiçoar. Se você é um marceneiro, seja o melhor marceneiro que você pode ser. Estude novos designs, aprenda novas técnicas, entenda profundamente a madeira com a qual trabalha. Se é um administrador, seja o mais íntegro e eficiente. Busque conhecimento em gestão de pessoas, finanças, estratégia. Se é um professor, aprofunde-se não apenas no conteúdo que ensina, mas na arte de educar, na psicologia do aprendizado, nas metodologias que realmente transformam vidas. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, mas Ele espera que nossas mãos busquem a perícia. Lembre-se de Bezalel, encontrado no livro de Êxodo. Deus o encheu com o seu espírito, com habilidade, com inteligência, com conhecimento e com toda a perícia para trabalhar em ouro, prata, bronze, pedras de engaste e madeira, para executar toda sorte de lavores artísticos na construção do tabernáculo. O seu talento especializado é uma ferramenta de adoração. Quando você se torna excelente naquilo que faz, você glorifica a Deus através da sua obra. E aqui vai um segredo poderoso. O conhecimento especializado não precisa estar apenas na sua cabeça. Hill nos ensina que homens de sucesso cercam-se de pessoas que têm o conhecimento que eles não têm. Você não precisa saber tudo, mas precisa saber onde encontrar as respostas quando precisar delas. Se você está sentindo que este conteúdo está abrindo seus olhos para novas perspectivas, que uma nova mentalidade está começando a se formar, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo agora mesmo no grupo da sua família ou com aquele amigo que você sabe que tem um grande potencial, mas está precisando de um empurrãozinho na direção certa. O conhecimento, quando compartilhado com amor, se multiplica e volta para nós em forma de bênçãos. Seja um canal de transformação na vida de alguém hoje. Princípio 5. A imaginação criativa. O quinto passo é a imaginação. Hill a descreve como a oficina da mente, o lugar onde todos os planos criados pelo homem tomam forma. É onde o invisível se torna visível, onde o impossível ganha contornos de possibilidade. Deus, o Criador Supremo, nos fez à sua imagem e semelhança e nos dotou com a capacidade de criar através da imaginação. Antes de qualquer grande catedral ser erguida, antes de qualquer empresa global ser fundada, antes de qualquer invenção transformar o mundo, elas existiram primeiro na imaginação de alguém.
Ele imaginou silos gigantes, um sistema de armazenamento nunca antes visto, uma estratégia econômica que salvaria milhões de vidas. Use sua imaginação santificada para visualizar não apenas a sua conta bancária cheia, mas a vida de impacto que você deseja construir. Veja-se ajudando os pobres, apoiando projetos sociais, sendo um benfeitor na sua comunidade. Imagine o legado que deixará para as próximas gerações. A imaginação sem ação é fantasia, mas a imaginação seguida de planejamento e trabalho é realização. Lembra de José? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois falsamente acusado e jogado numa prisão egípcia, recebeu de Deus sonhos e visões que pareciam absolutamente impossíveis para alguém na sua condição. Ele sonhou que seus irmãos se curvariam diante dele. Ele viu campos de trigo que se inclinavam em sua direção. Para um escravo prisioneiro, isso parecia delírio, mas ele guardou aquelas imagens no coração. Sua imaginação, guiada pelo Espírito Santo, permitiu que ele visse a solução para a fome de uma nação inteira, antes mesmo da seca chegar. Há uma diferença entre imaginação criativa e devaneio improdutivo. A imaginação criativa te coloca em movimento, te faz planejar, te impulsiona para a ação. O devaneio apenas te distrai da realidade, sem criar nada de concreto. Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro. E ele estava certo. Toda grande realização começou com alguém que ousou imaginar algo diferente do que existia. Princípio 6. O planejamento organizado. O sexto passo é o planejamento organizado. A Bíblia é repleta de exemplos de planejamento cuidadoso. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmam, nos alerta Provérbios 15:22. Hill enfatiza que ninguém, absolutamente ninguém, alcança um sucesso duradouro agindo de forma isolada e desorganizada. Você precisa de um plano escrito, de metas claras com prazos definidos e de pessoas que complementem suas fraquezas. Pense em Noé. Quando Deus lhe deu a visão da arca, ele não disse apenas, faça um grande barco. Deus deu especificações precisas, o comprimento, a largura, a altura, o tipo de madeira, quantos andares, onde colocar a janela, como selar as tábuas. Era um plano detalhado para uma embarcação de aproximadamente 135 metros de comprimento. E Noé teve que organizar recursos, recrutar trabalhadores, gerenciar o tempo, tudo isso enquanto enfrentava a zombaria dos vizinhos que não viam sentido naquele projeto gigantesco. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, ele não simplesmente chegou lá e começou a empilhar pedras. Ele fez um reconhecimento noturno, avaliou os danos, calculou os recursos necessários, organizou equipes de trabalho por famílias e setores, criou um sistema de defesa enquanto construíam e estabeleceu turnos para que o trabalho não parasse. Esse planejamento organizado permitiu que eles completassem em 52 dias o que parecia impossível de realizar em anos. Seu planejamento precisa incluir objetivos claros e específicos, prazos realistas mas desafiadores, recursos necessários identificados, estratégias para superar obstáculos previsíveis e pessoas certas nas posições certas. Um plano escrito tem poder. Abacuque 2:2 nos ensina. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quando você escreve seus planos, você sai do campo das intenções e entra no território dos compromissos. Princípio 7. A decisão rápida. O sétimo passo é a decisão. A análise de Hill sobre milhares de casos de fracasso revelou que a falta de decisão ou a procrastinação é um dos maiores obstáculos ao sucesso. Pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente, com as informações disponíveis, e as mudam lentamente, somente se necessário. Pessoas que fracassam fazem o oposto, demoram eternamente para decidir e mudam de ideia ao primeiro obstáculo. Tiago 1:8 nos dá um aviso severo. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
seja uma pessoa de sim ou não. Quando você sentir a paz de Deus e a direção clara, não hesite. A indecisão é o ladrão da oportunidade. Quantas portas já se fecharam enquanto você ficava ponderando interminavelmente sobre se deveria ou não atravessá-las? Pense em Esther. Quando Mardoqueu a desafiou a interceder pelo povo judeu diante do rei, ela tinha uma escolha difícil. Aproximar-se do rei sem ser chamada poderia significar morte. Mas ela tomou uma decisão rápida e firme. Se perecer, pereci. Jejuem por mim, e eu irei. Sua decisão corajosa salvou uma nação inteira do extermínio. Pense em Josué, quando os 5 reis se aliaram contra Israel. Ele não convocou um comitê para estudar o assunto por meses. Ele marchou a noite toda, atacou de surpresa e disse ao sol para parar. Decisão rápida, ação imediata, vitória completa. Decida hoje que você não aceitará mais uma vida de mediocridade. Decida que você vai honrar o talento que Deus te deu. Decida que você vai sair da zona de conforto e enfrentar os desafios que te levarão ao próximo nível. A decisão é o ponto de virada entre o sonho e a realização. Princípio 8. A persistência inabalável. O 8º passo é a persistência. É o poder da vontade aplicado ao propósito. É a recusa de desistir mesmo quando todas as circunstâncias gritam que você deveria parar. Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência através da parábola da viúva que importunava o juiz iníquo. Ela não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha influência, mas tinha persistência. Ela voltava dia após dia, até que o juiz, que não temia a Deus nem respeitava os homens, decidiu fazer justiça apenas para que ela parasse de incomodá-lo. Hill afirma que a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. É o que dá resistência e têmpera. É o que separa os vitoriosos dos desistentes. Não desanime se os primeiros resultados não aparecerem. Não se deixe abater pelo primeiro, não que você receber. Lembre-se de Thomas Edison, que testou mais de 1000 filamentos antes de criar a lâmpada elétrica que funcionasse. Quando alguém lhe perguntou como ele se sentia depois de 1000 fracassos, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam." Lembre-se de Jó. Ele perdeu seus bens, seus rebanhos, sua fortuna em um único dia. Depois perdeu seus 10 filhos em uma tragédia devastadora. Então, perdeu sua saúde, coberto de chagas da cabeça aos pés. Seus amigos o acusaram de pecado secreto. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó persistiu em sua confiança no Redentor. Ele disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." E o final da história nós conhecemos. Deus restaurou a Jó o dobro de tudo o que ele possuía antes. Sua persistência no caminho certo foi a prova da sua fé. A persistência não significa teimosia cega. Significa compromisso inabalável com o objetivo, mesmo que você precise ajustar a rota. Significa levantar-se mais uma vez do que o número de vezes que você caiu. Provérbios 24:16 nos assegura: "Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal." O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que sempre se levanta. Princípio 9. O poder da mente mestra. O 9º passo é o poder do mastermind, ou mente mestra. Hill define isso como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para o alcance de um objetivo definido. Isso é puramente bíblico. Jesus, o maior líder de todos os tempos, não agiu sozinho. Ele formou um grupo, uma mente mestra de 12 apóstolos. Ele os treinou, desenvolveu, capacitou. Ele nos ensinou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Existe um poder multiplicador na unidade. Eclesiastes 4:9-12 nos ensina: "Melhor é serem 2 do que 1, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará?
E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Procure se cercar de pessoas que compartilham da sua fé, que te desafiam a crescer, que oram com você e por você. Pessoas que celebram suas vitórias e te apoiam nas derrotas. Pessoas que têm habilidades que complementam as suas. Moisés tinha Arão e Ur, que sustentavam seus braços durante a batalha. Davi tinha seus valentes, homens poderosos que lutavam ao seu lado. Paulo tinha Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, uma equipe ministerial que ampliava seu alcance. Seu mastermind não precisa ser grande, mas precisa ser comprometido. 3 a 5 pessoas com propósito comum e harmonia de espírito podem realizar mais do que 50 pessoas desorganizadas. Reúna-se regularmente com seu grupo, compartilhe ideias, desafios, vitórias. A sinergia criada quando mentes focadas se unem é exponencial, não apenas aditiva. Princípio 10. O domínio próprio. O 10º passo é o que Hill chama de mistério da transmutação sexual. Embora o nome possa parecer estranho, o conceito é profundamente bíblico. Trata-se de canalizar as energias criativas e os impulsos naturais para objetivos elevados e produtivos. A Bíblia fala extensamente sobre o domínio próprio e a importância de não sermos escravos de nossas paixões. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo declara: Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, listado em Gálatas 5:22-23. Quando você aprende a governar seus impulsos, seus desejos, suas emoções e foca sua energia vital no seu trabalho, na sua família e no serviço ao reino de Deus, você alcança um nível de clareza mental e força de vontade que a maioria das pessoas desconhece. Daniel é um exemplo perfeito. Levado cativo para a Babilônia ainda jovem, ele teve oportunidades de ceder às tentações do palácio real. Mas ele propôs no seu coração não se contaminar. Esse domínio próprio, essa disciplina pessoal, foi a base para a sabedoria e o discernimento que o tornaram conselheiro de reis por décadas. José, no Egito, poderia ter cedido aos avanços da esposa de Potifar. Mas seu domínio próprio e integridade, mesmo custando-lhe a prisão temporariamente, o posicionaram para o palácio e a grandeza. O domínio próprio não é repressão. É direcionamento. É canalizar a força das águas através de uma turbina para gerar energia, ao invés de deixá-las se espalhar inutilmente. É transformar potencial em realização. Antes de continuarmos, permita-me fazer uma pausa para te convidar a interagir. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, se você está reconhecendo áreas da sua vida que precisam desses princípios, deixe seu like neste vídeo. Esse like é mais do que um botão. É um acordo que você está fazendo consigo mesmo de que vai aplicar o que está aprendendo. E nos comentários, escreva: Eu escolho o domínio próprio e a excelência. Vamos criar uma corrente de compromisso e encorajamento mútuo. Princípio 11. O subconsciente. O 11º passo é o subconsciente. Hill o via como o campo de ligação entre a mente finita do homem e a inteligência infinita de Deus. É através do subconsciente que nossas orações, carregadas de emoção e fé, são transmitidas ao céu. Por isso, é vital manter esse canal limpo e sintonizado. O subconsciente é como um jardim. Ele não julga as sementes que você planta, ele simplesmente as cultiva. Se você plantar sementes de medo, ansiedade e negatividade, essas são as plantas que crescerão. Se você plantar sementes de fé, gratidão e expectativa positiva, essas serão suas colheitas. Em Provérbios 4:23, somos advertidos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não permita que o medo, a inveja ou o ressentimento criem interferência na sua comunicação com o Pai. Plante diariamente sementes de gratidão. A gratidão é a frequência que sintoniza o seu coração com a abundância do céu. Quando Paulo e Silas estavam presos na masmorra de Filipos,
com as costas feridas pelos açoites e os pés presos no tronco, o que eles fizeram? Lamentaram? Reclamaram de Deus? Não. Eles oraram e cantaram louvores. Eles programaram seu subconsciente com adoração, não com amargura. E o resultado foi sobrenatural. Um terremoto abriu as portas da prisão. Antes de dormir, o que você está alimentando em seu subconsciente? Notícias negativas? Preocupações? Ou você está meditando na palavra, declarando promessas, agradecendo pelas bênçãos? Os últimos pensamentos antes do sono têm um impacto poderoso, pois trabalham em seu subconsciente durante toda a noite. Princípio 12. O cérebro como receptor. O 12º passo é o cérebro. Hill descrevia o cérebro humano como uma estação de rádio, capaz de emitir e receber vibrações de pensamento. Hoje, a neurociência e a física quântica começam a explicar o que a sabedoria bíblica já praticava há milênios. Nós somos profundamente influenciados pelo ambiente e pelos pensamentos que permitimos que ecoem em nossa mente. Mantenha sua estação mental sintonizada na frequência da esperança e da verdade. Não se deixe contaminar constantemente pelas notícias de desespero do mundo. Sim, esteja informado, mas não permita que o bombardeio de negatividade domine sua mente. Romanos 12:2 nos instrui claramente: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é o guardião da porta da sua mente. Você decide o que entra e o que fica de fora. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Princípio 13, o sexto sentido. E, finalmente, o 13º passo, o sexto sentido. Hill o descreve como a porção da mente subconsciente através da qual lampejos de inspiração chegam à mente. Para nós, isso tem um nome muito mais familiar e poderoso: a intuição do Espírito Santo. É aquela voz mansa e delicada que nos guia, que nos dá um estalo sobre um negócio, que nos avisa para não seguir por um caminho ou que nos impulsiona a ajudar alguém. Quando você pratica os outros 12 princípios com integridade, quando sua vida está alinhada com os propósitos de Deus, você se torna um receptor sensível à voz divina. Deus prometeu em Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Pense em como Deus guiou Filipe ao eunuco etíope no deserto. Pense em como o Espírito direcionou Pedro para a casa de Cornélio. Pense em como Paulo foi impedido de ir para a Ásia e foi redirecionado para a Macedônia, mudando assim o curso da história do cristianismo na Europa. Esse sexto sentido, essa sensibilidade espiritual, é desenvolvida através da intimidade com Deus, da obediência consistente e da prática de ouvir sua voz. A verdadeira prosperidade. Meus queridos amigos e irmãos, chegamos ao final desta jornada de sabedoria, mas espero que seja apenas o início da sua jornada de transformação. A riqueza que Napoleon Hill nos convida a buscar e que a Bíblia nos promete não é um fim em si mesma. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Quando você o serve, você se torna escravo. Quando ele te serve, você se torna um administrador das bênçãos de Deus. A verdadeira prosperidade é ter o suficiente para cumprir o seu chamado, para cuidar da sua família com dignidade, para honrar a Deus com seus dízimos e ofertas e para ser um canal de bênção na vida de outros. Pense na história de Barnabé, no livro de Atos. Ele era um homem próspero, dono de terras, uma pessoa de posses. Mas seu coração estava tão alinhado com o propósito de Deus que ele vendeu o que tinha para suprir a necessidade dos irmãos e impulsionar a obra do Evangelho. Ele não era rico para si, ele era rico para Deus. E por causa dessa generosidade e desprendimento, seu nome ficou eternizado nas Escrituras. Pense em Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher de negócios bem-sucedida que usou sua prosperidade
para abrir sua casa e apoiar o ministério de Paulo. Pense em José de Arimateia, um homem rico que cedeu seu túmulo novo para o sepultamento de Jesus. A riqueza em suas mãos teve propósito eterno. E João 1:2 expressa o desejo de Deus para você. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Observe a ordem. A prosperidade da alma vem primeiro. Quando sua alma prospera em caráter, em fé, em amor, em integridade, a prosperidade material segue naturalmente, e quando chega, você sabe exatamente o que fazer com ela. Chamado final à ação. Se esta mensagem de hoje encontrou eco no seu coração, se você sente que uma nova mentalidade está começando a brotar em você, eu te peço um compromisso solene. Comente aqui embaixo com toda a sua convicção. Eu sou um administrador fiel das bênçãos de Deus. Ao escrever isso, você está assumindo a responsabilidade de crescer para servir, de prosperar para abençoar, de vencer para inspirar. Se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora como um selo de que você recebeu esta palavra, de que ela tocou seu coração e de que você se compromete a aplicar esses princípios em sua vida. E compartilhe este vídeo. Não o guarde para si. Existem milhares de pessoas lá fora, talvez alguém da sua própria família, que estão esperando por uma palavra de esperança, por uma direção clara, por princípios sólidos que possam transformar suas vidas. Seja você o instrumento que Deus usa para levar esta mensagem até elas. E se você ainda não é inscrito neste canal, clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho, porque esta é apenas uma das muitas mensagens transformadoras que compartilhamos aqui. Este é um espaço de crescimento espiritual, de sabedoria financeira com princípios bíblicos, de desenvolvimento pessoal com propósito eterno. Você pertence a esta comunidade. Lembre-se sempre, Deus não tem prazer na sua escassez. Ele não criou você para viver angustiado, desesperado, sempre lutando apenas para sobreviver. Ele tem prazer na sua fidelidade, no seu crescimento, na sua transformação em alguém que reflete a sua glória através de uma vida abundante e generosa. Mas essa abundância começa na mente, nos pensamentos que você escolhe cultivar, nas palavras que você declara sobre si mesmo, nas ações que você toma, mesmo quando tudo parece contrário. Que a sabedoria de Salomão ilumine seus negócios e decisões. Que a persistência de Paulo fortaleça sua jornada nos momentos difíceis. Que a fé de Abraão te sustente quando o caminho parecer impossível. Que o planejamento de Neemias organize seus projetos. Que a imaginação de José te mostre possibilidades que outros não conseguem ver. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em todo o tempo. Você nasceu para brilhar. Você foi criado para manifestar a glória do Criador através de uma vida abundante, próspera e generosa. Os 13 princípios que estudamos hoje não são apenas técnicas de sucesso, são verdades espirituais que, quando aplicadas com fé e integridade, transformam destinos. Comece hoje. Não espere as circunstâncias perfeitas. Não espere ter todos os recursos. Dê o primeiro passo com o que você tem, onde você está. Fique com Deus. Continue buscando a sabedoria que vem do alto. Continue crescendo em graça e conhecimento. E nos vemos no próximo vídeo, aqui no nosso canal de crescimento e fé, onde continuaremos esta jornada juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.